Esta semana, o mundo assistiu uma imigração em massa de marroquinos em direção à Espanha, através de um território espanhol, mas que fica no continente norte-africano. Dezenas de milhares de marroquinos entraram na Espanha através dessa fronteira, que é uma fronteira espanhola, porém que fica em território norte-africano. E por que que isso aconteceu? Quando a gente fala sobre imigração, seja uma imigração voluntária, uma imigração forçada, ou uma imigração em massa, como aconteceu essa semana, existem vários fatores que podem ter contribuído para que isso tenha acontecido. E é muito difícil e muito complexo para qualquer pessoa que estuda imigração pontuar um único fator que tenha desencadeado toda essa imigração em massa. Mas nós hoje vamos tentar ver os principais pontos que podem ter contribuído para isso. Então, primeiro, para a gente poder começar a entender essa questão, né, do porquê que houve essa imigração em massa essa semana, né, de Marrocos para a Espanha, a gente primeiro precisa entender o porquê que a Espanha mantém terras espanholas, né, tecnicamente, em territórios africanos, né? O porquê que isso acontece e desde quando é que isso vem acontecendo. Eu vou ler aqui um resumo, né, da cronologia de Ceuta e Melilla e desde quando a Espanha vem dominando, né, essas terras em território norte-africano. Celta, 1415, conquistada por Portugal, legitimada por acordo com o rei de Fez e por uma diocese criada pelo Papa em 1417. Passou à Espanha na União Ibérica 1580 e 1640 e optou por continuar espanhola após a restauração, confirmada no Tratado de Lisboa de 1686. Melilla, em 1497, foi tomada sem tratado nem benção papal. Uma expedição paga pelo Duque de Medina Sidonia, sob ordem dos reis católicos, conquistou a cidade em um único dia. Segundo historiadores, essas cidades permaneceram sob domínio espanhol não porque havia alguma questão identitária, mas estritamente por estratégia militar e comercial. Em 1912, a Convenção de Madrid já tratava essas duas cidades como território espanhol pleno. Em 1956, na independência marroquina, a Espanha simplesmente as manteve. O Marrocos nunca reconheceu essa soberania, chamando-as até hoje de enclaves colonial. São territórios espanhóis pleno, mas com regime especial dentro da União Europeia. As únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África são essas duas cidades. Então, como a gente viu, né, desde 1415, essas duas cidades vêm pertencendo à Europa, né? No início foi dominada pelo Império Português e a partir de 1640 passou aos cuidados, ao domínio, né, do Império Ibérico. Por mais que Marrocos tenha dificuldade em aceitar a soberania da Espanha sobre essas duas cidades, existem muitos acordos diplomáticos entre Marrocos e Espanha e Marrocos e União Europeia para que tanto a Espanha cuide da fronteira do seu lado, né, como Marrocos cuide também da fronteira do lado de Marrocos. Vamos entender como é que está Marrocos hoje, né, economicamente falando. Os principais setores econômicos do Marrocos são turismo, comércio, telecomunicação e algumas indústrias, nas quais temos automóveis, aeroespacial, têxtil, fertilizante e fosfatos. Também temos agricultura, que eles produzem muito trigo, cevada, citrinos, azeitonas e tomates. Também existe a pesca, que é muito forte no Marrocos, né? Comércio exterior, temos então os automóveis, peças automotivas, fertilizante, fosfato, produtos agrícolas e têxteis. Principais parceiros comerciais: Espanha, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos. Mercado de trabalho. Vamos ver como é que está o mercado de trabalho no Marrocos. Segundo estimativas internacionais,
O desemprego é cerca de 9%, estatística de 2024. Desemprego entre jovens, aproximadamente 22%. E assim, apesar dos avanços, ainda existem diferenças entre áreas urbanas e rurais. Sobre a saúde, né? Expectativa de vida cerca de 75 anos, a cobertura de saúde vem sendo ampliada nos últimos anos. A infraestrutura. Marrocos possui uma das melhores infraestruturas da África. Trem de alta velocidade, rodovias modernas, portos internacionais, aeroportos modernos e um crescimento da geração de energia renovável, que seria a energia solar e eólica. A agricultura representa 10% do PIB do país, mas emprega aproximadamente 30% da população ativa, tornando o país bastante vulnerável às secas prolongadas. Os principais produtos, né, são trigo, cevada, centrinos, azeitonas, tomates e batatas. Sobre o sistema político, né, Marrocos tem uma monarquia constitucional, o chefe de Estado se chama Mohamed VI, o rei possui poderes relevantes sobre áreas como segurança, política externa e religião. Então, os pontos fortes do Marrocos são economia diversificada, localização estratégica entre a África e a Europa, forte indústria automotiva, grande produtor mundial de fosfatos, boa infraestrutura logística, crescimento do turismo, investimentos em energias renováveis. Agora tem os desafios. Quais são os desafios de Marrocos? Desemprego entre os jovens, desigualdade em áreas urbanas e rurais, escassez de água, baixa participação feminina no mercado de trabalho, necessidade de melhorar a qualidade da educação e da saúde pública. Eu vou deixar aqui na descrição as fontes que eu usei, tá, para conseguir essas informações. Mas eu acho que essas informações já respondem alguma das nossas perguntas ou alguma dos questionamentos, né, que pessoas fizeram no decorrer da semana, conforme, né, foi assistindo essa imigração em massa. Que um dos questionamentos foi o porquê que nessa travessia, nessa migração em massa, nós estamos vendo muitos homens jovens. Cadê as mulheres? Cadê as mães de família, né? Cadê as crianças? Então, segundo essas informações, o desemprego entre os jovens é muito alto. Então, isso talvez responde o porquê tinham tantos jovens tentando ir para a Espanha, porque o número de desemprego entre os jovens é muito alto no Marrocos. Outro questionamento também, né, que foi muito levantado né, cadê as mulheres? Por que tem poucas mulheres? Por que a gente quase não vê mulheres? Então, segundo essas fontes, existe uma baixa participação feminina no mercado de trabalho. Então, assim, se as pessoas estão tentando fazer essa travessia porque estão em busca de oportunidades de trabalho e tudo mais, isso também se explica o porquê que existem poucas mulheres, ou porquê que tinha poucas mulheres tentando atravessar. Quando pessoas decidem migrar, principalmente jovens, nessa grande maioria são pessoas que estão indo atrás de novas oportunidades, principalmente profissionais. Então, se no Marrocos as mulheres, né, têm uma baixa participação dentro do mercado de trabalho, consecutivamente, ao fazer, né, uma travessia arriscada dessa, né, em busca de novas oportunidades, é bem provável que também tenham poucas mulheres. Então, assim, outra hipótese, né, que pode ter engatilhado, né, essa questão da imigração em massa, seria o fato de que o presidente do governo da Espanha, que se chama Pedro Sánchez, ele é progressista e faz parte do Partido Socialista Operário da Espanha. E desse ano, ele facilitou a concessão de residências e permissões para trabalho a centenas de milhares de imigrantes. Então, dizem que um dos motivos também pode ter sido o fato de que, como a Espanha está passando por um processo que está facilitando as pessoas a conseguirem a residência, a permanência e futuramente até mesmo, né, a nacionalidade espanhola,
que então os marroquinos queriam aproveitar, né, o fato de que o governo agora está facilitando, então, imigrantes se regularizar, e assim eles queriam então poder entrar na Espanha para poder acabar usufruindo dessa lei que a gente não sabe até quando, né, ela vai estar em vigor. Não sei se vocês já viram ou estão acompanhando que está tendo uma saída muito grande de brasileiros de Portugal que estão indo para a Espanha, né? Agora, praticamente no início desse ano para até agora, houve assim um declínio muito grande de brasileiros imigrantes em Portugal e um aumento bem considerado de imigrantes brasileiros na Espanha. E é justamente por conta disso, porque a Espanha está facilitando que as pessoas consigam tanto a permissão, a residência e até mesmo futuramente a cidadania. E quem está facilitando isso é esse presidente do governo, né, o Pedro Sánchez, que é um progressista, que faz parte de um partido socialista. Não quer dizer necessariamente que a Espanha é socialista, né? Então isso pode ter atraído essa imigração em massa. E o governo, né, esse presidente Pedro Sánchez já vem sofrendo assim uma retaliação muito grande da oposição na Espanha por conta dessa iniciativa, desde que ele anunciou, né, que facilitaria para que as pessoas pudessem se regularizar, a oposição vem atacando muito o Pedro Sánchez. Então, assim, com essa imigração em massa que aconteceu essa semana, com certeza ele sofreu muito mais ataques, porque uma das hipóteses seria que esses marroquinos queriam aproveitar essa lei que está em vigor e a gente não sabe até quando, para poder então se legalizar no país. Vamos agora saber um pouco como anda a situação da regularização dos imigrantes na Espanha, né? Segundo o Ministério, 609 mil pessoas das 1.174.000 solicitações apresentadas antes do prazo de 30 de junho já haviam sido admitidas para processos e receberam permissões provisórias de residência e trabalho. Quase 11 mil solicitantes já obtiveram status legal completo nos termos do decreto real extraordinário aprovado pelo governo espanhol em abril passado. A ministra da Migração, Elma Saiz, observou que 67% das solicitações foram apresentadas por migrantes da América Central e do Sul. Os colombianos representam a maior parcela de solicitantes, seguido por imigrantes do Marrocos, Venezuela e Peru. A Espanha abriga milhões de imigrantes da América Latina que têm acesso facilitado à cidadania espanhola e geralmente se integram com facilidade devido ao idioma compartilhado. Mais de 4 milhões de pessoas da América Latina viviam legalmente na Espanha em 2024, segundo dados do governo. Os principais países de origem dos imigrantes da Espanha atualmente são Marrocos, Colômbia e Venezuela. O Banco Central da Espanha estima que o país precisará de cerca de 24 milhões de imigrantes em idade ativa nos próximos 30 anos, para manter o equilíbrio entre os trabalhadores e a aposentadoria. Então, por mais que a gente viu, né, que muitos dos imigrantes que estão tentando se regularizar hoje na Espanha têm origem marroquina, mas o maior número de imigrantes que estão se regularizando, que estão solicitando a permissão de trabalho e residência, vem da América Latina. Então, assim, por mais que Marrocos esteja no lado e tenha uma fronteira física entre Espanha e Marrocos, o maior número ainda de requerentes de vistos e permissão vem da América Latina, principalmente dos países que compartilham o mesmo idioma. E assim, como nós vimos, né, o Banco Central da Espanha estima que vai precisar de 24 milhões de imigrante pelos próximos 30 anos, pela questão, né, do trabalho, pela questão da manutenção das aposentadorias, porque é de comum conhecimento, né, que os países europeus estão envelhecendo. Então, assim, tanto na Espanha como na Itália, como na França, Alemanha, já que os nativos, né, não querem mais fazerem filhos, estão pensando em outras coisas, priorizando outras coisas em confronto à família,
Então, o imigrante acaba sendo uma solução para essa questão, porque principalmente imigrantes da América Latina ou até mesmo da África, que nós ainda temos o costume de formar famílias grandes, né? Então, para o país, seja Espanha, França, Itália, isso é muito interessante, porque essa geração de crianças serão os futuros trabalhadores nesses países. Então, é interessante para esses países que estão envelhecendo, sim, receber imigrante, porque vai ser o imigrante futuramente que vai sustentar essa população mais velhos, aposentados, a saúde em geral. Agora a gente vai entrar numa parte que é mais polêmica, que é uma das hipóteses que foi levantada. Pode-se considerar uma hipótese muito contundente, apesar que precisaria de evidências, e eu acredito que essas evidências nunca vão surgir a não ser que alguém vaze essas informações. Então, uma das suposições, né, é que essa migração em massa foi provocada propositalmente por algumas organizações, né, e que o objetivo foi justamente criar uma crise humanitária dentro da Espanha. Tanto é que o governo espanhol já decretou uma crise humanitária, porque a Espanha, principalmente essas duas cidades, não tinham infraestrutura para poder receber todas essas pessoas, porque ao todo foram aproximadamente 60 mil pessoas que fizeram essa travessia em 2 dias. E também teve alguns mortos. Então, acabou criando uma crise humanitária, porque tanto Ceuta como Melilla são cidades relativamente pequenas. Ceuta, se eu não me engano, tem 80 mil pessoas. Então, imagina, uma cidade que comporta 80 mil residentes, de repente, está recebendo mais de 50 mil pessoas. Então, não existe infraestrutura para receber esse tanto de pessoas ao mesmo tempo. E, contudo, né, acaba se criando, então, uma crise migratória, uma crise humanitária. E, segundo algumas fontes, essa crise humanitária foi criada propositalmente. Um dos motivos que dizem que pode ter acontecido é justamente atacar o governo da Espanha, porque o governo da Espanha, ele é um governo mais progressista, é um governo a favor da imigração, tanto é, né, que esse ano ele criou então esse programa que facilita imigrantes pegarem documento, residência e tudo mais. Um dos motivos foi para atingir então o governador, o presidente da Espanha. Uma outra hipótese, né, do porquê que estão querendo então atingir o presidente da Espanha é o fato de que ele bate de frente com o Trump. Ele não é um dos presidentes que aceita as exigências do Trump, então dizem que também pode ser. E tem um dedinho aí dos Estados Unidos por trás disso, por essa questão aí do presidente da Espanha não querer fazer as vontades do Trump. Outra coisa também seria o fato de que o presidente da Espanha é pró-Palestina. Então, né, Israel continua atacando Gaza, é, pessoas continuam morrendo em Gaza, e o presidente da Espanha sempre se coloca, então, a favor do povo palestino. E vem, então, desagradando o Netanyahu. E tanto o Trump como o Netanyahu, eles são aliados, né? Um não abre a mão do outro. Então, qualquer um que se coloca contra a Israel, automaticamente está se colocando contra os Estados Unidos. Ou vice-versa. Na literatura acadêmica sobre imigração, existem duas teorias que se complementam. Uma é a teoria da coerção e outra é a teoria da instrumentalização. O que, que são essas duas teorias? Essas teorias são mecanismos, estratégias que muitas vezes um governo ou uma organização eles acabam usando um grupo de pessoas para criar uma migração de massa, que foi o que aconteceu essa semana na Espanha, e essa migração em massa acabar com uma crise humanitária, que foi justamente o que aconteceu na Espanha, né? Pode ter sido tanto causado pela oposição,
de Pedro Sánchez, como talvez até mesmo por Trump ou Netanyahu, como algumas pessoas andam dizendo, ela tem um fundamento acadêmico. Esse mecanismo, ele existe na literatura acadêmica e existe justamente com esse propósito, que é o quê? Criar uma crise humanitária a fim de desestabilizar o governo que está no comando naquele momento. Então, quando acontece, muitas vezes, migração em massa, pode acontecer por uma questão é, de conflito, de guerra. Então, muitas pessoas estão fugindo daquele conflito, daquela guerra. Mas, como não é o caso de Marrocos, já que o país não está passando por nenhum conflito no momento, pode sim levantar essa hipótese de que houve aí uma migração coerciva ou então uma migração instrumentalizada, que é algo usado como uma arma, né? Então, assim, ao invés de os países adversários ou organizações adversárias querendo atingir determinado governo ou desestabilizar o país, chega lá, invadir, usar armas e militares para fazer isso, tem essa estratégia, esse mecanismo. E na literatura acadêmica que fala sobre imigração, existe vários relatos de que já aconteceu isso na história. Como Marrocos não está em conflito no momento, não está em guerra, não está tendo nenhuma crise humanitária em Marrocos para ocasionar uma imigração em massa para a Espanha, de se pensar assim que pode ter acontecido isso, que pode ter acontecido essa migração em massa a fim de desestabilizar o governo. Eu li uma reportagem que diz que o governo espanhol acusou o governo marroquino de que o lado marroquino da fronteira não estava sendo vigiado como deveria, que a vigilância acabou afrouxando, diminuindo, a fim de que facilitou, então, essa migração de massa. E também tem um fato que acaba reforçando essa ideia de que poderia, sim, ter acontecido uma migração instrumentalizada, né, a fim de desestabilizar o governo espanhol, é que logo após essa travessia, o governo espanhol já acionou toda a segurança do país, inclusive exército e tudo mais, para que fossem até essas duas cidades e reforçassem, né, a fronteira e que mandasse de volta os marroquinos, né? Tanto é que o governo espanhol falou para o governo marroquino que eles enviariam de volta um número muito grande de migrantes, de pessoas que fizeram essa travessia. E isso de fato aconteceu. Logo já no terceiro dia, mais da metade daqueles migrantes, daquelas pessoas que tinham feito a travessia, acabaram voltando para o Marrocos. E aparentemente foi de uma forma até voluntária. Algumas pessoas falaram que estavam voltando porque não tinham comida, não tinha infraestrutura para eles, né, na cidade de Ceuta e Melilla, mesmo porque, né, são duas cidades relativamente pequenas, então realmente não tinha essa infraestrutura toda para poder acolher todo mundo. Mas o interessante é que muitas dessas pessoas voltaram voluntariamente e aparentemente estavam ok em relação a isso. E aí é que leva mais uma vez a gente pensar que pode ter sido sim uma migração coerciva ou então uma migração instrumentalizada, porque quando as pessoas vão migrar e as pessoas de fato elas estão desesperadas, elas realmente precisam ir para um novo lugar porque elas estão ou passando dificuldades ou então correndo risco de vida, geralmente essas pessoas não aceitariam retornar voluntariamente, como aconteceu. Então, realmente acaba reforçando um pouco essa questão de que pode ter um agente por trás. Não sei se essa migração em massa foi legítima, genuína ou se foi orquestrada, porém que existe várias camadas, né?
quando a gente vai falar sobre imigração, a gente não pode sempre apontar por um único fator, porque geralmente existe vários fatores. Uma das coisas também que eu vi, um dos comentários que eu li foi comentários, né, de brasileiros falando assim: ah, mas por que que essas pessoas se arriscam atravessando pelo mar ou então por terra, pulando cerca e tudo mais, sendo que poderia ir de avião? Eu não sei se essas pessoas sabem, mas marroquinos, para poder entrar na Europa, precisam de visto. Então, brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, precisa de visto. Para entrar na Europa, agora está precisando do ETA, né, que é a autorização eletrônica. Mas até pouco tempo atrás não precisava de nada. A gente, às vezes, olha a imigração com um olhar brasileiro. E o olhar brasileiro é toda vez que o brasileiro imigra, ele sempre vai de avião, geralmente, né? Por quê? Porque o Brasil fica na América do Sul, e os países que são visados pelos brasileiros, né, geralmente ficam distantes geograficamente falando, ou fica na América do Norte, ou fica na Europa, ou na Ásia. Então, para qualquer lado que essa pessoa vá, ela vai ter que pegar um avião. Porém, os marroquinos, eles não têm essa opção que os brasileiros têm. Ah, se eu não conseguir ir para os Estados Unidos porque eu não tenho visto, vou optar então ir para a Europa, porque na Europa não precisa de visto. Os marroquinos, eles precisam de visto para entrar em todos os países da Europa. E o visto para eles é muito difícil, é igual um brasileiro tentar um visto para os Estados Unidos. Tem que ir até o consulado, tem que passar por uma entrevista, tem que provar que tem condições financeiras de arcar com a viagem e provar que não vai ser um potencial imigrante legal, que vai retornar para o país. Então, da mesma forma que tem muitos brasileiros que não conseguem provar isso para o consulado americano, quando tentam ir para os Estados Unidos, os marroquinos também têm essa mesma questão em relação aos países da Europa. Então, a única opção acaba sendo ir por via terrestre. E a única fronteira que existe entre a Europa e a África é essa. Por mais que tudo leva a crer que parece que foi aí uma migração instrumentalizada para desestabilizar a Espanha, não há evidências até então, e então a gente vai ter que tratar isso como uma hipótese. Pode ser que, de fato, esses jovens marroquinos que não estão conseguindo emprego no Marrocos viram essa oportunidade na Espanha, porque além de existir uma fronteira terrestre que facilita eles chegarem até a Espanha, já que tem toda aquela questão dos vistos e tudo mais, que para o marroquino é muito difícil conseguir, também tem a questão de que em Marrocos está tendo pouco emprego para os jovens, né? Na Espanha, além de emprego, também está facilitando para que os imigrantes consigam o documento. Então, pode ser que isso acabou atraindo de fato essa grande massa de imigrantes marroquinos e eles aproveitaram talvez uma falha na fronteira, deu essa oportunidade para eles fazerem a travessia e eles fizeram no intuito mesmo de poder, né, chegar até a Espanha, conseguir documento, trabalho e se estabilizar na Espanha. Enfim, eu acho que por hoje é tudo, né? Eu sei que eu estou um pouco atrasado para falar sobre esse assunto, porque isso já aconteceu há alguns dias, mas é porque, como envolve várias coisas, né? Existem várias hipóteses do porquê que isso pode ter acontecido, então eu quis realmente me informar o máximo possível e estudar essas teorias, né? A teoria da coerção e a teoria da instrumentalização bem, para poder, então, passassem essas informações o mais correta possível, né? Então, acredito que por hoje é só e quem tiver algum comentário para fazer alguma dúvida, é só deixar aqui na parte de baixo que eu vou responder com o maior prazer. Tchau, tchau!